prêmio interessante, viu, gente? O prêmio Kindle de contos e tal. Então, inscrevam-se. Boa tarde a todos. É uma alegria receber vocês essa tarde de sábado, vocês todos aqui, em nome da poesia, né? Os concertos de poesia, que tem concertos de poesia do Instituto Estação das Letras, que tem o apoio e organização da revista Malar Marges, através do Nuno Hall, e com digamos, o auxílio luxuoso da Amanda, que não sei se ela já chegou. Ainda não. Hoje ela vai atrasar um pouquinho, mas ela está chegando. Ela está chegando. Uma poeta, uma artista maravilhosa. E essa tarde nós contamos com essa presença muito especial, muitíssimo especial, que é do Carlos Nejar. Esse poeta que eu conheço como pessoalmente há mais de 40 anos e acompanho a vida e a obra, e reverencio a vida e a obra do Nejar. Então, é nesse tom, né, mais ou menos, que eu recebo o Carlos Nejar. O Carlos Nejar, ele é um poeta, mas ele também é um grande ensaísta. Ele escreveu uma história da literatura brasileira, que eu tenho aqui, que é muito particular. É para vocês conhecerem um pouco mais do Nejar, né? Uma história da literatura brasileira que eu acho que é importantíssima, que tem aspectos de percepção literária muito pouco, muito pouco comentados e divulgados, né? Ele vê poesia e literatura e romance por uma ótica muito particular, muito especial e importante, eu acho. O Nejar tem muitos livros de poesia, são muitos. Eu perdi, eu estou com ele aqui do lado, depois ele vai me corrigir, eu perdi assim, a noção, mas ele deve estar com mais de 40 livros de poesia, né? Poesia é contos, romances, ensaios, como eu falei, e é a poesia que engendra tudo isso. Quer dizer, ela informa essa obra toda. Então, é uma visão poética da literatura, né? É essa percepção poética da literatura que a gente, quando conversa com ele, conversa conosco, alô? Essa percepção, né, poética que nós vamos ver. Eu quero começar lendo um poema do Nejar para vocês. Ele está aqui do meu lado, quietinho, tá? Assentada. Chega a esta casa sem prazo ou contrato. Fase de pousada as salas e quartos. Os nossos arreios, ninguém os desata com ódio e receios. O tempo não sobe nas suas paredes. Secou como um frio nos beirais da sede. Calou-se nos mapas, na plácida aurora, nos pensos retratos. Entra nesta casa, que é tua e de todos, há muito deixada, aberta aos assombros. Entra nesta casa, tão vasta que é um mundo, pequena aos enganos, perdida, encontrada. Os dias, os anos, são palmos de nada. Então, agora com vocês, esse gaúcho pampiano, que é meu conterrâneo, com muito orgulho, muito carinho que nós recebemos aqui. Nejar, Carlos Nejar. Eu quero saudar a todos. É uma alegria estar aqui ao lado desta amiga muito querida, desta poeta, que é Susana Vargas. Eu quero saudar Nuno, eu quero saudar Camila, eu quero saudar a cada um que nos assiste nesta tarde. É um privilégio para mim poder falar e discutir a respeito da poesia, que é muito maior do que nós. E eu quero, aos pouquinhos, poder conversar e dentro do tempo possível.
também poder ouvir também a vocês, porque eu não quero ficar aqui sozinho. Esse momento já está tão difícil, não é? E que a gente tem que sair fora de paredes, porque o espírito não tem paredes. E que nós, dessa forma, podemos nos unir através da palavra, porque a palavra tem esse toque de eternidade. E eu vou dizer alguns poemas. Eu estou pegando uma antologia que eu mesmo fiz há muito tempo, saiu em Portugal. E é bom dizer poesia sem estrela, um soneto sem estrela. A morte ia comigo e eu com ela. Eu vi o seu ridículo vestido, o andar desajeitado e sem sentido, o rosto com penteado de donzela, sendo tão velha no ruído de suas meias e sapatos de eras. Então não resisti e me ri dela. Caçoava de seus gestos confundidos e desta sisudez que nada espera, mas sabe que na vida um só gemido pode fazê-la emudecer. Insisto em rir de sua passagem sem estrela, sem grandeza nenhuma, e se resisto é porque está em mim quem vai vencê-la. Balada de Dante a Beatriz, faz parte dos meus viventes. É justo que o Arno não me chame, nem sequer relembre mais meu nome, que as águas sussurrei. Porém, senhora, zombas de mim se passo. Tuas amigas sorriem ao ver meu vulto que se some pelas ruas opresso, estranho. Ignoras este alguém que te ama sem memória. Meu rosto perde cor, se encosta e chora, e as pedras me olham todas sem saber, porque os olhos reclamam de morrer. E me sento e me tento ajudar, zombas e passas, e ainda contemplar-te me arrebata, contudo, o riso desce ao coração, e um tal tremor, um frêmito retrata a alma inteira. Fujo, já descora o arder dos passos. Não, nem a piedade pode cobrir o que vem de minha infância com amoras, pudor, a eternidade. Fui sentindo por ti com tal fragrância, o zombar, o ferir, não tens piedade. E o amor, calafrio da inteligência, e os pensamentos gelam na demência capaz de corroer, desesperando o poder gastar os dons da idade, e se ao gênio resguardo, não sei quando este amor que me avista e que separa minha alma de mim pode vencer-me. Ou talvez já vencido, vai, senhora, desvanecer-se em zéfiros e sopros, até sorver o rude grão da aurora. O Pampa e eu, saudade da minha terra, meus amigos. Nada a morte empresta, nada salva a si mesmo. Aborrecida, sem pressa, e não se aplaca a beleza sepultada que se adensa. Nem rendas a morte estende aos filhos de sua promessa,
nivela mais do que empresta, cobra-me mais do que vende, devolve o rico e o indigente pela morte, o capital roubado por baixo, rente por cima com pedal de subalternos clientes, devolve com o mesmo aval a apólice sobre o verde, e ambos contraparentes, unidos no mesmo forro vegetal, fazem inermes o que não fizeram vivos na transação com os vermes. O quites, por bem ou mal, suprem cheques de raízes na seiva do cafezal. O sambornal de sementes os mortos, junto ao bico de andorinhas do varal, com o pampa abraçado eu fico. Vão cavalos pela noite, noites vão sobre as garupas e a barriga como pombas arrulhando esporas juntas, porém com pampa eu fico. Na gula não habitual dos arrozais com seu texto irrigado de água, fico. Embora seja cristal com a terra, na morte eu fico. Nos alazões que andam silvos, sibilantes sobre o prado plúmeo, vergado eu fico. E quando eu e o tordilho nos completarmos no trote, e a crina do ar se corte, tal o cordão a um filho pelas bridas, então fico no coice da estrela d'alva, ao amanhecer com as vinhas o fim. A morte é sozinha, por vezes adolescente, mas o pampa sabe sempre com presteza o que ela sente, e a sós ficarei com ela. Nenhuma morte é maior que a terra dentro de nós. Ei, Nono. Posso puxar? Pode puxar. Pode puxar. Maravilhoso, mestre. A Suzana já fez a sua apresentação, embora fosse até dispensável, né? Porque a sua poesia e sua ensaística, seus romances são largamente conhecidos, né? Eu queria, posso falar você, né? Não precisa do senhor, não. Né? Você, né? Pois é. Eu Você é jovem, então você tem como é de conhecimento geral também, você se declara servo da palavra, o que é uma coisa muito interessante. É verdade. E você tem uma dupla trajetória em relação à palavra, porque você também teve uma trajetória extensa vinculada ao direito, que e especificamente num contexto mais íntimo ainda das relações políticas da micropolítica, digamos assim, né, que afetam ou melhor, que existem na sociedade, né, essas micro-relações através da sua atividade no direito. Teve a sua atuação ali bastante intensa e extensa também. Eu queria perguntar, eu tenho muita curiosidade de perguntar de que modo, embora eu tenha aqui as minhas opiniões pela leitura de seus poemas, né, mas de que modo você vê esse trânsito entre essas duas áreas na sua poesia, principalmente porque um dos aspectos da sua poesia é ter em diversos livros e em poemas esparsos também, além das questões enfim, mais gerais, né, tem uma questão política muito forte, né? A política é uma questão forte na sua obra. Então, eu queria, se você pudesse falar para a gente um pouco e depois falar uns 3 poemas, não necessariamente sobre isso, mas podem ser eventualmente. Eu vou respondendo, viu? Eu vou ler no tribunal.
foi a primeira fase da minha experiência de promotor público e procurador de justiça. Eu segui a carreira pelo interior do Rio Grande, conheci cada palma do Rio Grande. Depois eu trabalhei em Porto Alegre, fui e sou procurador de justiça aposentado. Mas essa experiência da alienação, a experiência do jurídico, entrou dentro da minha poesia, porque é uma linguagem arcaica, ancestral. Bom, e esse livro, esse poema é de Danações, que é Damnare, o homem condenado diante do tribunal do mundo, que é uma espécie, no livro, de teatro grego. Eu e o tribunal, e sua fria mudez, o juiz no centro e no fim, o rosto girando em mim, farândola. Vem com a escura coragem de um réu antigo e selvagem. O que me prendeu, lutou comigo e venceu. Vacilava em me reter, mas eu que me entregava por saber que minha chaga estava exposta na lei. Giram as mãos e os pés atados. O juiz é um vulto que eu mesmo fiz com os meus esboços. O juiz no centro, no fim, no tribunal onde vou, no tribunal de onde vim. E assim me condenei a permanecer aqui. Vou ler também um poema dos viventes. Jordano Bruno fala aos seus jogadores. Não é a mim que condenais, nada podeis roubar-me. A verdade sofreu e eu sofri no grão dos ossos. A vida não me veio para mim e servirei de val ao seu moinho. Não cedo que aprendi com os elementos. Prefiro fogo à vossa complacência. E o fogo não remói o que está vendo, abre flancos no avental das cinzas esbraseadas. O fogo de flamejante língua e sem coleira morde e testemunha sem favor dos anjos. Não é a mim que condenais. A Inquisição vos fragmentou e ao vosso juízo. A ciência toda é aparência de outra que nada em nós como se for a água do coração. Eu me fio ao universo e sou janela de harmonia indelével. Não vos julgo. O que se move é a história no caule da fogueira. Sou de uma raça que procede do fogo. Não podereis calar-me. Nossa, é miséria, do livro Silbion, 1963, já vai tempo. Nossa, é miséria. Nossa, é inquietação incalculável. Nossa, é ânsia de mar e de naufrágios, onde nossas raízes se alimentam. Em vão lutamos contra os grandes signos. Seremos sempre a mesma folhagem de madrugada ausente, o mesmo aceno imperceptível entre a janela e o sonho, a mesma lágrima, no mesmo rosto vazio, a mesma frase, dentro dos mesmos olhos sobre a fonte. Seremos sempre a mesma dor oculta nas árvores, no vento,
a mesma humilhação diante da vida, a mesma solidão dentro da noite, a mesma noite antiga que separa a semente do fruto e amadurece os lábios para a morte, como um rasto de silêncio no mar. Vou ler um pequeno poema, Simão Vento Bolívar. Pai das 5 repúblicas, deitaste com a camisa emprestada, o dia emprestado, o enterro, a morte, até a morte emprestada. Quando alcançarás tua morte possuída, a morte, Simão Vento Bolívar? A morte é um camelo negro que se ajoelhou em tua porta. É o cavalo da batalha que montavas devotado. E agora, mortalha. Mestre, em relação... outra coisa que eu observo, assim, muito interesse também, me chama a atenção, me desperta muito interesse, é que além dessa sua relação com a história, né, e talvez não, completamente em consonância com ela, há uma forte relação com o lugar, né, com seu lugar de origem, com você mesmo relatou agora que circulou por diversas pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul e tal, então conhecendo a paisagem e a paisagem humana desses lugares, a história desses lugares, enfim, entrando nesse contato íntimo. Eu tenho uma questão, né? E aí dela uma pergunta, né? A questão é: será que para a poesia essa relação do poeta com o seu lugar de origem, com essa terra de origem, ela é essencial, né? E aí eu queria que a partir disso você falasse dessa sua relação, né? com essa sua paisagem originária, né? É verdade, Nuno. Eu sou um homem que vim do Rio Grande. E eu não estou lá, mas ele está comigo. Nós criamos a nossa terra na palavra. Eu não posso, muitas vezes, viajar ao Rio Grande. Eu estou no Rio. Mas o Rio Grande sempre viaja comigo, não adianta. Nada nos separa. É um assunto de raiz. Mas também tem um outro lado. Nós só podemos ser universal, como dizia Tolstói, ao cantar a nossa aldeia, porque a nossa aldeia é muito maior. A nossa aldeia é a condição humana. Nós somos de uma tribo errante, talvez, mas de uma tribo de palavra. Nós nos unimos na palavra, onde nós estamos sempre ligados, porque a palavra tem uma força durável em nós. É mais do que um laço, é um destino. E é lógico que há outras coisas que me acompanham, como me acompanhou a experiência do direito. Primeiro, na alienação, no assunto da culpa, ou na organização social do direito, mas também, no outro lado, na misericórdia. Porque, como dizia Paulo, o amor é o complemento da lei. São coisas que eu fui aprendendo
pelo interior do Pampa e levando pela vida. Mas em tudo isso eu vejo que há algo definitivo, que é Deus. Deus é definitivo. A palavra não passa, mas nós passamos. Isso é uma grande realidade. E é uma fé, a fé no Deus do impossível. Porque as coisas acontecem antes de acontecerem. Mas nós temos o poder de verem as coisas acontecerem. E tudo está em mudança. Mas o amor permanece. Se você pudesse falar para a gente uns 3 poemas que Vou falar dessa fizessem fase. essa... Eu estou aqui, ó, eu posso falar assim, ó, vou falar um poema aqui, ó, um poema de amor. Aqui ficam as coisas. Amar é mais alta constelação. O sapato sem dono, tripulando na correnteza espaço em que deitamos. As minhas mãos telhado no teu rosto de pombas, os corpos circulando na varanda dos braços. É a mais alta constelação. Formoso é o fogo, e o rosto da amada junto a ele é um soneto. No lume de seu corpo, tudo em redor clareia. Depois o que era fogo é espuma que se alteia, e o mundo se faz novo nas curvas da centelha. Já não existe esboço, mas desenhos e teimam unos e justapostos. Já não existe corpo, são almas que se queimam no amor de um mesmo sopro. Eu vou ler agora um poema chamado Arão, o Peixe. Eu morei em Guarapari, eu gosto muito do Espírito Santo, morei longos anos lá. Elza do Espírito Santo, que eu conheci em Espírito Santo. E morei em Guarapari, no Paiol da Aurora. Tive misericórdia daquele peixe. O título é Arão, o Peixe. Tive misericórdia daquele peixe miúdo e sem forças, cordeirinho indefeso, e me pedia com a alma fora da boca, a alma na rede. Tive misericórdia, eu levantei, coloquei num vaso de água, ia nascendo o peixe pela boca e fora da lei. Dei-lhe morada. A misericórdia tem razões que desconheço e o peixe se tornou companheiro de peregrinagem. Sem pátria como eu, chamei Arão. Nada tinha do Arão do Velho Testamento, nem tampouco foi alguma vez meu porta-voz aqui ou junto aos eitos do povo. Nem era parente do peixinho que seguia Quintana com trote de rio, mas me falava em língua que só nós entendíamos. E sou poliglota apenas pelo coração. Eu levava, vez e outra, na algibeira, no bolso do casaco, ou então íamos de mãos dadas, sujeitos ao assombro dos menos cordatos. E Arão era mais sabiá que peixe. Nadava no ar sobre o repuxo dos meus dedos fluviais. Comecei com ele uma amizade que não mais pertencia aos peixes, nem aos homens. Fomos nós dois envelhecendo. Organizei um aquário onde, com algumas plantas, parava comigo no quarto. Nos fitávamos de esperança em esperança, como de onda em onda um barco. E era peixe, democrata, sorridente,
quando lhe pedi, usava terno, camisa, gravata, ou tinha algo de um pequenês de estimação fardado pelo dono. Era humano em alguma parte, não sei onde, e comíamos perto um do outro. O meu apetite tão grande não podia ser alma. Sentia sua preocupação comigo, perturbava-me, e as naturezas não divergem nem tropeçam na luz. Aquele peixe possuía uma inteligência de amor e me desarmava, até que um dia me disse que ia morrer, e o seu suspiro foi desamparado. Não queria deixar-me. E eu principiei a morrer quando aquele peixe fechou seus longos olhos, e a misericórdia que dei voltava lentamente para mim. Muito bonito. Muito bonito. Carlos, essa outra coisa interessante também é que a sua poesia ela é múltipla, né? Ela tem muitos lados de aproximação. Então, um outro lado que eu acho interessante é esse seu trânsito, né? Essa circulação que você faz, né? Esse trajeto entre aquilo que é imanente, né? Assim, uma relação com as coisas, com os objetos, né? Além da relação com a história, enfim, com a paisagem, mas uma relação com os objetos, às vezes, e aquilo que é transcendente, né? Você fica como num pêndulo né? Entre esses dois opostos complementares, talvez, né? Você podia falar um pouco sobre isso, sobre como é que isso é construído na sua linguagem? Aliás, você apanhou bem esse aspecto, muito bem, muito lucidamente, porque exatamente o poeta lida com o limite do humano e o deslimite do eterno. Então, o humano lembra o eterno. O humano é um grau do divino. E o mais, todas essas coisas se empurram e vão para o mesmo caule, que é o nosso universo. Nós não escolhemos as coisas que nos escolhem. Como não escolhemos, na verdade, o verso que nos escolhe. Eu penso que nós devemos de ter uma grande humildade diante das coisas, do universo, do cosmos, e, sobretudo, diante de Deus, porque tudo é dádiva, tudo é graça. O dom, muitas vezes, é bem maior do que nós. Agora, nós temos um mérito. Nós perseveramos, trabalhamos, mudamos as coisas. Há uma obstinação na fé. A fé não é apenas dentro da crença. A fé é também na criação. Muitas vezes eu não vejo o poema, mas o poema me vê. Às vezes, na madrugada, que eu me levanto e vou escrever. Eu não preciso raciocinar. Eu sei que o poema me raciocina tão perfeitamente que, na manhã, eu percebo que ali está pronto o soneto completo, porque o inconsciente é muito mais forte do que o consciente. Essa é a minha experiência. E eu acho que a gente tem que ter uma grande humildade. E a humildade vem antes da honra, isso é bíblico. E nós, se somos humildes, ninguém nos tira do nosso lugar, que é o chão onde nós podemos ser plantados. Eu não posso ser plantado no ar.
Aliás, eu disse no primeiro livro meu, Célices, em 1960, que do ar não nascem pássaros. Hoje, mais do que nunca, eu tive a intuição. Eu acho que nós temos que ser plantados junto à terra, porque é como nós somos semente, depois árvores, depois frutos, depois gerações. Ou vamos no estômago dos pássaros, não importa. Perfeito, mestre. Fale 3 poemas, então, para a gente. Eu vou ler um poema, Uhum. O Cântico, e depois o último Cântico do Campeador e o Vento, que é um poema épico sobre o Pampa, sobre o Rio Grande do Sul. O Cântico: limarás tua esperança até que a mó se desgaste. Mesmo sem mó, limarás contra a sorte e o desespero, até que tudo te seja mais doloroso e profundo. Limarás sem mãos ou braços, com coração resoluto, conhecerás a esperança após a morte de tudo. O campeador com as rédeas do tempo. Eu me lembro que esse poema eu fiz no escritório do meu pai e descia pelo elevador. Mas, na época, eu tinha uma memória muito grande, então eu guardava. Quando os ventos chegarem na terra forte, quando as nuvens rolarem sobre as nuvens e o vento se deslocar sobre o vento, o sonho tombará o sonho reverdecendo. Quando o vento se deslocar sobre o vento na terra forte, os homens serão setas no tempo. O tempo destila o tempo. Os ventos serão asas, os homens serão ventos. As noites serão as noites, dentro das noites as casas, dentro dos homens o tempo. A morte sempre vivida é vida multiplicada. Nada, nem a lentidão do drama, o curto espaço incabitável, o fio da espada, nem os trópicos, nada embaciava aquela onda do cavaleiro de sua jornada. As pedras se transformam em astros longeventando. Os pássaros retomam os horizontes de vento. As noites passam dentro das noites, os ventos dentro dos ventos. A morte sempre vivida é vida multiplicada. O vento é o vento. A vida é noite cheia de ventos. Porém, o vento, como encontrá-lo na sombra branca, na sombra branca, na sombra branca do seu cavalo. O vento é o vento, as crinas rompem o silêncio, e ao seu galope retumba a água, prossegue sempre, até que o tempo desmonte a morte, no seu galope desmonte o tempo, prossegue sempre, quando os ventos forem caminhos, e os ventos forem sementes, quando os cavalos forem moinhos, e a noite negra for transparente, quando os ventos forem caminhos, quando os barcos forem poente, quando os cavalos forem moinhos, quando a noite tranquilamente, quando os ventos forem caminhos, a vida feita de ventos, na vida feita semente, moendo o jugo com seus dentes, quando os ventos forem caminhos, seremos ventos e ninhos, sombras e esguias, ventos moinhos, moendo a noite nos seus caminhos.
Mestre, eu queria aproveitar, pegar o gancho nesse poema para uma questão que também acho interessante trazer aqui a sua experiência, né? Há alguns anos atrás, poucos anos até, a Suzana me trouxe, fez uma leitura de seus poemas na estação, e ali eu entrei em conhecimento, entrei em contato, né, com uma coisa que era uma falta do meu conhecimento. Eu não conhecia os seus sonetos. Eu conhecia os seus poemas em versos livres, polimétricos, mas os seus sonetos não. Enfim, eu confesso essa suprema ignorância ali naquele momento. E aí eu fiquei impressionado, porque para quem hoje pratica a forma, existem duas possibilidades, pelo menos duas, né? Existem aquelas pessoas que dominam a técnica, mas não conseguem infundir a técnica a vida, não conseguem infundir vida a essa técnica, né? A forma fixa, né? E existem aquelas pessoas que injetam vida no soneto, né? Ou na terça-rima, enfim, qual seja a forma fixa. E aí eu digo que eu disse no começo que o último poema me remeteu a essa questão pela consciência do ritmo, né? É um poema sem forma fixa, mas onde o ritmo ele se afirma, né, ao longo de toda a leitura, né? Ele é fundamental, como aliás na sua poesia de um modo geral o ritmo é uma questão importante. Então, eu queria que se você pudesse falar para a gente um pouco sobre essa relação entre o que é técnica, o que é espontaneidade, e nesse difícil casamento entre a técnica e a vida num poema, né? Olha, no problema todo, de fato, eu sou um leitor inveterado. Eu aprendi muito dentro da tradição, não apenas brasileira, mas universal. Mas esse ritmo que eu sinto e que eu faço pulsar no poema é um ritmo do tempo que eu vivi, dos cavaleiros e dos cavalos na Campina. Tanto que esse último poema é o galopar de um cavalo correndo no pampa. Mas eu não inventei o ritmo que me inventou. Eu, se dissesse aqui aos que me assistem que tudo isso é técnica, eu digo que não. Isso está dentro de raízes, dentro do minuano, dentro de um tempo que eu vivi ou de um tempo que eu não vivi, mas que está imaginando em mim. A verdade é que o ritmo é que norteia a poesia que eu sempre busquei, que é uma poesia épica, uma épica contemporânea da infância do futuro. A épica antiga é aquela épica dos cantos guerreiros de uma época passada. A minha visão no Campeador e o Vento, ou Canga, ou mesmo na Idade da Aurora, é a épica de futuro, que é o personagem. É uma coisa curiosa. Quando eu escrevi A Idade da Aurora, eu cheguei no fim da primeira parte e não sabia o que eu ia fazer adiante, porque eu tentava inventar o Brasil na linguagem, a presença dos personagens e me faltava alguma coisa para seguir. Aí eu tive um sonho, e no sonho apareceu a capa de um livro, e na capa do livro estava futuro. Aí eu criei o personagem futuro, que é o elemento central do poema. Não se canta apenas o tempo que foi, mas o tempo que está ocorrendo, porque eu percebo na visão
antiga e, para mim, contemporânea. O Vati é profeta. E, na medida em que se canta, as coisas acontecem. E, na medida que se vê, também as coisas acontecem. E acontecem porque estão acontecendo e vão acontecer. E o tempo é um elemento fundamental, porque nós somos tempo. A história é feita de nós, porque nós somos a história. E é uma história muito mais ampla que a história do espírito humano, que vai através das gerações. E o poeta, ao menos dentro de uma visão de mudar a realidade. Eu não sou de nenhum partido político, eu sou do partido da condição humana. E eu me preocupo profundamente com a condição humana, porque precisa ter uma voz e um rosto. Eu tento, no meu possível e no impossível, a voz de um rosto coletivo na palavra, sobretudo daqueles que não podem falar e daqueles que não têm rosto na história. Nós fundamos uma nova história de um Brasil na alma, que é um continente, e ninguém vai impedir o crescimento desse continente. E o mundo ainda vai olhar para nós, porque o nosso andar movimenta o mundo. E nós não podemos ser ignorados. Apenas isso que eu acho. E você fale mais um poema para a gente, então. Sim, vou dizer um poema. Eu tenho aqui um livro que está saindo agora. Aí já aproveitar. Se chama Inventação da Infância. Está saindo pela editora Bestiário de Porto Alegre. Eu vou ler um poema. Esse livro eu achei lá no meu arquivo. Eu tenho lá muitos fantasmas que dormem e, de vez em quando, precisam acordar, porque eu não vou muito tempo conseguir segurá-los, não. Eu vou ler aqui o poema Elegia da Incomunicação da Absoluta Liberdade. Escrevo para os pássaros. Os homens não me entendem. Escrevo para os cães e as formigas. E não percebo para que tanto esforço, se nem em grego ou português consigo fazer-me entendido aos semelhantes. É porque antes faltou deles ou de mim a imaginação de sonhar de ouvidos despertos. Ou eles sonham e sou seu pesadelo. Escrevo para os pássaros e tentam pôr ninhos no meu pensamento. As formigas solícitas passam sobre mim, os cães enrolando a língua, falam de estranheza e se comunicam. E eu criei espaço para os humanos me olharem de alienígena, não, que não sou, é visível, o eremita de símbolos. Talvez seja esta a invenção da liberdade. E todos são meus semelhantes, e eu não sou o que agita a espécie. Nasci com idioma estrangeiro na alma, nasci cheio de alma, sem pouso nenhum entre os homens. Invento cores, sistemas, flores, minerais, e nada basta para que sejais meus plausíveis leitores. Os cães, pássaros, bois, me entendem com os olhos. As formigas na epiderme escreveram um ato de nos disfarçar da morte. Escrevo não por mim, escrevo porque não quero. E ainda assisto atropelo como se não pertencesse à vossa humanidade.
Só algumas palavras comuns nos uniriam, nem elas. Eu vou ler agora um soneto em homenagem ao amigo Nuno. Aliás, eu quero louvar a Estação de Letras da nossa comum amiga Susana Vargas, que é um lugar incrível aqui no Rio de Janeiro, onde se fala de literatura, quando muitas vezes a literatura está esquecida ou marginalizada. Apoteose. O que move a cabeça, move a cauda. O que traz a sentença, duro julga. O que embranquece a noite cheia de água, torna a morte veloz atrás das rugas. O que fica saltando da palavra é sol por dentro dela, se madruga em igno e fera o mar, quanto mais salga, a morte em onda passa e nos derruba. Tudo segue encoberto na ribalta. Os atores só falam sem ter pauta, com a morte toda presa na garganta. Que o tempo nos descubra, mesmo que arda, tudo morre da boca sem ser nada. A morte, quando deita, não levanta. Pois é, esse soneto ele exemplifica aquilo que eu disse ainda há pouco, né, sobre a relação entre a técnica e o momento em que a vida toca o poema, né? É isso aí que eu quis dizer. É verdade, viu? É verdade isso. Nuno, Oi. o que você acha? O Nejar vai ler mais um? Eu pensei da gente abrir para o público, conversar um pouquinho com ele. Sim, é verdade. Boa ótimo, ideia. ótimo. O Ricardo já quer fazer uma pergunta e acho que mais alguém. Você que está controlando aí, que eu daqui eu não posso ver, não consigo ver. Tá bom. Não, você está fazendo aí que eu queria estar fazendo, filmando esse Tô. momento específico. Eu tô de contra-regra aqui. Oi, gente, eu tô aqui de contra-regra. Esse registro vai valer ouro. Digo mais um. Quando abismo, quando saio da infância que não saio. Por andar tanto nela que desejo de infância mergulhar, se me distraio. E amor é o fundo que não vejo. E nem preciso ver, ao ver-me o raio e seu clarão tocar-me, se despejo, com água o verso a deslizar no seixo, e pelo rio descer, cavalo baio. Quando saio da infância, é que penetro no descuido lento, e mais espesso, capaz de gerar fábulas no invento. Depois de infância vou, de metro em metro, até reter o fim de meu começo, com a palavra no abismo onde me sento. Eu antes de atender a ideia da Susana, que é mais ou menos a minha ideia aqui, eu só queria ainda perguntar mais uma coisa, para não perder essa oportunidade. Uma coisa muito curiosa que me impressiona pela observação também é o fato de que o que move a sua poesia é a mesma coisa, rigorosamente, que move a poesia mais jovem contemporânea. Ou seja, as pautas, diversas delas atravessam os seus poemas, a relação com a história, a relação complexa com o presente, a relação com o lugar, enfim. Existe uma forte similaridade.
a tal ponto que se a gente afastar, né, assim, afastando a lente, né, eu estou me imaginando aqui um historiador da literatura daqui a 150 anos, né, esse historiador daqui a 150 ou 200 anos vai ver você contemporâneo, né, que de fato por habitar ao mesmo tempo, mas contemporâneo de poetas que hoje estão com 20 anos, 20 e poucos anos, né, de idade, escrevendo aí sobre as suas questões também de maneira pungente, enfim, e interessante e rica, né? Aí, um pouco a partir dessa questão, eu queria saber se você tem olhado para a poesia mais contemporânea, se você tem, como é que você tem visto essa produção, como é que você tem pensado e como é que você acha que você se relaciona com isso? Olha, eu estou ao lado de uma poeta, que é a Susana Vargas. Me falaram também de uma poeta aí, a Maia, Lila Maia. Lila Maia, que eu quero conhecer mais profundamente. Outros poetas que eu acho que estão assistindo, porque Mário Quintana dizia uma coisa muito curiosa. Ele perguntava quem são meus contemporâneos. E eu penso que os meus contemporâneos são estes. Meus contemporâneos são toda essa nova geração. Porque a verdade, ou então uma geração que vem junto comigo, mas na minha geração são poucos, porque eu vou ficando sobrevivente. Muitos já se foram. Eu lembro com saudade. Nauro Machado, por exemplo, meu companheiro, Marcos Ascioli, e vários outros. Então, a verdade é essa, os meus contemporâneos são esses, dessa nova geração, e é impressionante como eu me encontro com eles em muitos estados desse Brasil. Nós nos reconhecemos. Mas também a poesia não tem idade. Nós que inventamos a idade da poesia. Há um cerne na poesia, um limo ancestral que vai de geração em geração, que é o limo da palavra. Nós não somos apenas de uma geração, nós somos de gerações. Jorge de Lima, Drummond, Cabral, podem ficar isolados, mencionados didaticamente numa geração, mas são de todas as gerações, como Camões, como Pessoa, como Saint-Exupéry, como Valéry. Então, a poesia não tem pátria. A pátria da poesia é o coração humano. Não tem divisa. Não tem um nome geográfico. Tem um nome de alma. Isso que eu penso. Então, a minha geração é a geração que está aí. Ou a geração que vem, eu não sei. Mas eu sei que estamos ligados no limo da palavra. Como uma árvore vai se ligando pela seiva e pela raiz até o cimo. O que está na raiz está no cimo. Não muda. Eu não sei se respondi, mas... Muito o que eu esperava de sua resposta, muito profundo. Eu queria abrir, então, para as questões do público. Então, Ricardo, você que se inscreveu, aí, por favor. Oi, consegue me ouvir? Bem. Ricardo Leão. Ricardo Leão. Obrigado. Ricardo Leão, prazer. Maranhão, de São Luís do Maranhão, mas morando em São Paulo. Maranhão, exatamente. Ferreira Goulart, meu amigo. Nauro Machado.
Arlete, que Arlete, trabalha tanto a favor da memória de Nauro. E continua. Meus amigos maranhenses todos. Bom, estou me lembrando aqui também... Zé Chagas. Chagas. De Chagas. O Tribuse, que eu não sei se o senhor conheceu. E tantos outros, olha, entende? Do nosso Gonçalves Dias. Tem uma estátua aí, eu, quando visitei. Sim. 2 vezes. Mestre, permita-me chamá-lo de mestre, porque literalmente o senhor é um dos meus mestres. Eu leio desde a adolescência e eu quero dizer, antes de tudo, de mais nada, que eu sou um leitor apaixonado de sua obra ao lado do Nauro. E a minha pergunta tem direta relação com o que eu tenho a falar, né? Eu quero aproveitar alguns instantes, me perdoem, não vou manipular nem monopolizar a palavra, mas eu não posso perder a chance de falar com todo o meu coração a um mestre que guiou a minha existência inteira e a minha poesia, a poesia que eu tento escrever humildemente, e que seus livros, desde os anos 80, quando os descobri na Biblioteca Pública de São Luís, Biblioteca do Maranhão, e passei a ler compulsivamente Seles e Zadanações e todas as suas antologias e todos os seus poemas. Eu quero agradecer, inclusive, de coração a Susana Vargas por manter essa iniciativa do Instituto das Letras, uma coisa tão rara nesse país, tão destroçado, onde há tão poucos leitores de poesia, e esse trabalho, que é uma coisa culturalmente gaúcha, e eu posso falar de coração, porque eu morei no Rio Grande do Sul também, eu sempre do Maranhão, quando eu sempre dizia o que tem lá no Rio Grande do Sul, que é tão fascinante, que gera tantos escritores tão fascinantes. E me propus a um dia morar lá, encontrei a oportunidade de trabalhar numa das universidades do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen. Frederico Westphalen. Fiquei lá durante alguns anos e pude sentir a alma gaúcha, e é realmente uma alma fascinante. O mundo gaúcho é realmente fascinante, e eu pude compreender, afinal de contas, por que a literatura do Rio Grande do Sul é tão forte, é tão pulsante, e é uma terra que, tal como a maranhense, faz sentir o coração. Ou seja, e o senhor sabe, tantos maranhenses cantaram a sua terra, desde Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio, até o Poema Sujo, de Goulart. Os maranhenses não conseguem deixar de falar de sua terra. Então, nós estamos irmanados nesse mesmo sentimento da terra da qual nós nascemos. Quer dizer, pelo menos eu sou de uma terra que teve privilégio de gerar homens como Gonçalves Dias, que gerou o primeiro grande poema nacional, que é a Canção do Exílio. E de lá para cá, todos os maranhenses falam do exílio, mesmo não estando exilados. Até o Nauro, eu quero deixar aqui registrado, o Nauro muitas vezes me falou do Senhor. Nós fomos amigos muito íntimos, tenho o privilégio de ser um dos comentadores da obra dele, de ter publicado livros sobre ele, ter aprendido o ofício da palavra, lendo, e não somente a sua obra, mas também lendo e vivendo com ele. E ele sempre me falava como o considerava um grande amigo, como o considerava uma das grandes vozes do século XX. E lembrando aqui o trabalho do Pedro Lira, que trabalhou toda a sua geração, a minha pergunta vai justamente nessa. A sua geração é uma geração tão fascinante, tão repleta de nomes. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente uma vez, o senhor não deve se lembrar, em Teresina, num encontro nacional de estudantes de letras, em Teresina. E nós, depois da sua palestra, caminhamos juntos. Eu conversei com o senhor, falamos sobre o Nauro, falamos sobre sua vontade de ter ido a São Luís, e o senhor, acredito que chegou a ir, mas depois que o Nauro faleceu, infelizmente. E a Arlete continua lá, militando pela obra dele, incansavelmente, uma mulher assustadoramente inquebrantável, né? É extraordinário. E eu queria falar justamente essa questão da sua geração. A sua geração é uma geração que tem uma enorme consciência da palavra, desde o Mário Faustino, passando pelo Marcos Acioli, que eu também tive o prazer de conhecer. Marcos Acioli. Eu apresentei ao Nuno, né? O Nuno
Eu falei assim, Nuno, tu não conhece o Acioli? E o Acioli eu conhecia aqui em Rio Claro, aqui em São Paulo, num evento, e falamos também sobre o Nauro, sobre você. Eu tive o privilégio, portanto, de conviver com alguns gigantes. Eu queria ter tido o privilégio de conhecer algumas das grandes mulheres da sua geração, como a Aurides, a Marli de Oliveira, enfim, tantas, a Neide Arcanjo, a Miriam Fraga, enfim, é uma geração que deu muitas grandes poetas também. E essa geração que me fascinou, porque lá no Maranhão eu conheci todos na Biblioteca Pública do Estado, incorporei-os todos à minha dicção na medida do possível, mas sempre tive o Senhor e o Nauro como grandes mestres, os grandes mestres que eu sempre reputei como os guias da palavra que, na sua geração, me apontaram os caminhos. Essa geração é tão gigantesca que hoje eu fico vendo uma coisa fascinante e terrível, né? No nosso país, e comentando com outro poeta da mesma faixa etária que eu e o Nuno. Eu sou mais velho um pouco. Exatamente. O Nuno é um pouquinho mais moço do que eu, né? Ele é um pouquinho mais moço do que eu. É o Renato Sutana, do Rio Grande do Sul, que é mineiro, mas mora no Mato Grosso do Sul. Ele me dizia, mas essa geração, ela é ao mesmo tempo tão poderosa e agora paira um silêncio em torno dela. Os jovens, quer dizer, há nomes que são contemporâneos dessa geração que conseguiram acontecer de alguma forma no gosto do público dominante, né? Como o Afonso Romano de Santana, digamos assim. Mas há segmentos dessa geração que o Pedro Lira trabalhou muito bem, que diz que foram bem-sucedidos, como é o caso da poesia concreta e da poesia marginal. O Pedro Lira ele abandonou somente a linha discursiva, a linha de grande fôlego dessa geração, porque são poetas de fôlego gigantesco. O Senhor e o Nauro têm um fôlego tão impressionante que às vezes eu fico me dizendo, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo escrevendo os meus poemas e esses gigantes já disseram tudo o que eu gostaria de dizer. E, no entanto, eu persisto, né? Eu persisto porque é uma geração que eu acho a mais memorável depois do Drummond, da Cecília, do Jorge Lima e do Cabral, né? A mais memorável do século XX, mas que deixou também deixa um legado assim assombroso. O Marcos Acioli, por exemplo, só em Sísifo criou uma obra assim que não cabe na minha cabeça. Assim, é um fôlego absurdo. O domínio da palavra, quer dizer, somos de tradições diferentes. O Senhor vem dos Pampas e toda a tradição oral dos Pampas, a tradição literária. O Marcos Acioli vem do Rio Grande, vem do Pernambuco, do Recife, e toda a tradição da lírica de cordel, e o Maranhão com a sua tradição. Eu queria que o senhor me falasse, como mestre, como se sentir nesse país onde o número de leitores de poesia, né, é tão diminuto e, às vezes, muita gente ignora o trabalho tão colossal de tão grandes poetas e, no entanto, ficam fascinados com algumas miudezas que aparecem e são naturais, porque os jovens nesse país, né, estão cegos para a leitura. E mais uma vez, esse trabalho da Suzana, como gaúcha também, é impressionante, porque é uma luta, é uma pregação, às vezes, no deserto, mas ainda bem que há uma pequena multidão como essa que é capaz de somar. Perdoe-me o tempo longo, mas eu não poderia perder essa oportunidade de homenagear um dos meus mestres queridos e dizer a ele, o senhor teve um leitor em mim. Muito obrigado, Bruno. Desculpe. Eu quero agradecer muito, Ricardo, muito. Nós nos vimos de fato. Agora eu tenho grande alegria de revê-lo aí. E obrigado pela palavra. De fato, Marcos Acioli, nós nos encontrávamos, sobretudo em São Paulo, dizendo poemas. Depois foi um amigo muito chegado. Também o caso do Nauro Machado. Nauro
uma grande admiração, um grande amigo. A Lete é obstinada, perseverante, incrível no trabalho do legado de Nauru. E o Rio Grande do Sul tem muitos poetas, desde Mário Quintana, tem Legendre, Heitor Saldanha, tem Luiz Coronel e alguns outros. Armindo Trevisan, lembra? Trevisan, tem Paulo Roberto do Carmo. O Rio Grande tem muitos poetas. E o Maranhão também. O Maranhão também. Inclusive, eu estive 2 vezes no Maranhão e não me esqueço. Uma das cidades mais belas, antigas e belas. E um povo que eu passei a amar. Então, eu quero saudá-lo e agradecer muito. Eu não sou mestre, a vida que é mestre. É mestra, está entendendo? Aliás, já dizia o velho Cícero, mestra. E eu sou apenas aquele que vai vivendo, sou um vivente, sobrevivente. Cada vez mais vivente de palavra, que fazer, que eu posso mais, não posso. Amém? Obrigado, viu, Ricardo? Nejar, temos aqui presente também o Carlos Emílio Correia Lima. Ah, meu amigo! Isso, que é um escritor, é um poeta fantástico. Escreveu uma vez um artigo incrível. E ele quer lhe fazer uma pergunta aqui. Opa, que alegria vê-lo. Maior de ouvir. Uma vez ele escreveu um artigo incrível no Jornal do Brasil sobre o túnel perfeito. Não esqueço, não. E é um ficcionista visionário. Visionário. E um poeta, pouca gente sabe, é um poeta visionário. Pois também. O poeta desaparece no ficcionista. E é um crítico incrível também, é um crítico muito lúcido. Obrigado, mas foi um prazer ouvir na sua voz. É uma voz fascinante, a maneira... Você fala cantando, mesmo quando não diz poesia. É impressionante. Né? Um canto alto e sempre profundo, né, que vem da terra, vem do cosmos. Você está completamente conectado ao cosmos desde que nasceu. Daí a sua produção gigantesca como o cosmos, porque é realmente uma produção gigantesca onde não há nenhuma queda de qualidade. Talvez você seja o maior poeta vivo do Brasil, na minha modesta opinião, e na modesta opinião também do Vicente Cecim, um grande poeta lá do Belém do Pará. A gente conversava. Que de grande memória, que figura genial. Ele tinha em você como o maior poeta vivo do Brasil. Ele tinha um diálogo profundo com a sua poesia. É verdade, é verdade. Ambos são místicos. Meu amigo, E era só isso, eu queria homenageá-lo, não podia deixar de entrar aqui e lembrar que você é um grande romancista experimental, né? Não é só poeta, né? Mas você viu, né? Você viu, menino aqui. O novelista, né? O prosador de alta qualidade, né? O Túnel dos Espelhos, né? O título, né? Aquele seu romance, né? É o Túnel dos Espelhos, né? Não é o túnel perfeito, o túnel perfeito. O túnel perfeito. O túnel perfeito, mas é o trabalho de espelho, sim. Porque ficou na minha memória essa coisa especular e de reflexo e tudo. Aquilo é fabuloso. Então, só queria deixar aqui a minha presença, o meu abraço, a minha homenagem à sua grandeza. É isso. Emílio, que alegria te ver, meu irmão, que alegria te ver. Que bom, saudade. Que bom. Obrigado, Carlos. Só uma coisa. Aqui nós tivemos um grande poeta, que eu acho que o Nejar conhece, que eu não sei se o Pedro Lira colocou na geração, naquele livro dele, né, que saiu pelo Rio Ar. O Francisco Carvalho.
O Francisco Carvalho. E vocês têm o Adriano Spínola, que é um excelente poeta. E mora ambos estão citados. Mora no Rio. Mora aqui no Rio. Mas o Carvalho já se foi, né? O Carvalho já se foi, mas excelente poeta. Eu me comunicava com ele, tinha correspondência com ele. Ele é um poeta que não pode ser esquecido. Ele não pode ser esquecido. Essa geração que está oculta pela mídia. É verdade, sim. E pela loucura que domina o mundo hoje. Pois muito obrigado pela atenção e parabéns pelo seu recital. É recital. Abraço forte, Carlos Emílio. Obrigado. Ô, Nuno, alegria, muito grande. Carlos Emílio é muito querido mesmo. Para cada um que está me assistindo, um abraço grande. Pois é, e agora eu vou trazer aqui, fazendo uma pergunta, Carlos, né, já, uma poeta da novíssima geração, novíssima geração. Eu costumo dizer que ela tem 15 anos pelo rosto dela e porque eu sinto ela como minha filha. É uma paternidade assim de espírito, né, de sentimento, mas ela tem 25 já e é uma poeta muito densa, muito consistente. Amanda Vital quer lhe fazer uma pergunta. Então, estou vendo o rosto daqui, minha saudação. Então, Amanda, por favor. Minha saudação, Amanda. Muito obrigada, Nuno. Obrigada, Carlos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei duas declamações muito potentes do Carlos, e o Instituto Estação das Letras proporciona mesmo essa não sei, a gente conhecer os poetas, conhecer os poemas na voz dos poetas, a cadência das leituras deles. Eu acho esse momento assim fantástico, esse de ouvir o poema na voz do poeta, é sensacional. E antes de vir para o concerto, eu também andei lendo, né, eu mesma, poemas, né, claro, escritos, e a mini biografia também do Carlos. E eu queria perguntar, Carlos, sobretudo em se tratando dos poemas nas chamadas formas fixas, eu queria saber de onde vem o ritmo na sua poesia, porque eu percebo ele muito bem domado. Eu queria saber do seu trabalho com as formas fixas, com essa coisa das palavras, como o Nuno diz, as palavras dançando na poesia. Ele tem muitas... A gente tem, né, na Malarmagem, a gente conversa muito e diz muito sobre essa questão das palavras dançando no poema, dessa falsa fixação da palavra, que afinal as palavras dançam dentro do poema. Eu aprendi isso com o Nuno. E queria também... E eu queria também chamar a atenção para a sua atividade como tradutor, né, também do Borges e do Neruda, e você tem uma obra muito extensa de ensaios e de teoria de literatura também, que a gente sabe que envolve muita pesquisa, muita leitura, e então eu queria saber de que fonte vem o ritmo, de que fonte você bebeu, que leituras guiaram você para o seu domínio com a palavra, para proporcionar essa coreografia mesmo das palavras. Muito obrigada. Amanda, grande alegria de conhecê-la e reconhecê-la através de Nuno Rau. Ele já lhe apresentou e eu fiquei muito curioso de conhecer a sua poesia. Mas deixa eu lhe dizer, há um certo preconceito com o soneto, que é a forma fixa, e dizem que o soneto não pode conter a força do poema. Eu penso ao contrário. Acho que todas as formas poéticas são válidas, desde que haja invenção. O soneto muda de acordo com a invenção. Há um certo ar passadio no soneto de coisas que se repetem e se repetiram e se gastaram. Mas há uma poesia que não se gasta facilmente.
porque ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela não nasce da razão. A razão é que nasce dela. O ritmo nasce do poema. Então, é a forma de respirar do poema, é a aspiração do pensamento do poema. Então, eu não sei explicar. Há coisas que a gente não precisa explicar. E há coisas que nos ultrapassam. O que vem dentro do poema é uma imaginação que vai seguindo adiante, não é? Com toda uma tradição que está dentro da nossa memória, a memória da espécie. Eu uma vez me caiu na mão um livro de rimas e não me serviu para nada. Ficou inútil. Não é? Porque a rima vem no poema como uma consequência. O que foge ao poema é o ritmo novo, é a velocidade da palavra. E cada poeta tem o seu ritmo, não é? Então, é isso. E eu penso que o soneto está cada vez mais contemporâneo. Dependendo do poeta. Como a canção também. Depois de Cecília Meirelles e o nosso Mário Quintana, a gente pensou, olha, como é que você vai escrever canções? Eu tentei fazer canções, quer dizer, as canções nascem como nasce o soneto, é de dentro para fora. Pode haver Mário Quintana, e ainda bem, é uma maravilha, era meu amigo, ou Cecília Meirelles, mas vem outra geração e vai de novo fazer canção, vai de novo fazer soneto, como vai de novo fazer romance. Dizem que o romance estava terminado. Acho que está terminado, na minha visão, o romance tradicional, o romance linear, porque ele termina em si mesmo. Agora, o romance que se inventa, porque não somos nós que inventamos as palavras, são as palavras que nos inventam. Guimarães Rosa foi genial, mas há uma parte dele que ele inventa palavras, mas eram palavras que estavam do gosto popular, porque ele estilizava. Ele ouviu de vaqueiros, etc. Agora, o problema também, mas ele também se deixou inventar. Foi um grande inventor, como Clarice Lispector também. Aliás, Clarice nem precisava de enredo, né? Eu não sei se eu respondi, Amanda, mas muito prazer. Você tem um nome vital. Você tem um nome aí vital. E um nome bonito, Amanda, né? É isso, muito prazer. Muito obrigada, respondeu super bem, sim. Fiquei muito satisfeita, muito obrigada. Eu tive aqui um depoimento muito bonito do Vicente Neto, que está nos assistindo. Meu amigo da Bahia. Da Bahia, de uma cidade interior da Bahia, que ele não disse qual é, eu queria saber qual é a cidade. Ele disse que as suas palavras mudaram a vida dele. Olha como é que a beleza da poesia, né? Ele diz que as suas palavras mudaram a vida dele. Ele é generoso, ele é meu leitor, e é generoso. Muito, muito bonito. Ele tem uma sensibilidade agudíssima. Pela maneira como ele me escreveu aqui, com certeza. Deve ser uma grande figura. Um abraço, Vicente. É muito bom. Eu fui num recital, fiz um recital com Fabrício Carpinejar, meu filho, em São Paulo. Foi quando eu o conheci pessoalmente.
depois mantivemos correspondência. Mas ele é uma figura assim, da nova geração, dessa geração contemporânea. Como ele está dizendo aqui, é de São Felipe, no Recôncavo. São Felipe, exatamente. Recôncavo, isso aí. Recôncavo. Exatamente. Terra onde nasceu a chula e o samba, é dessa terra aí, em torno ali na Bahia, é muito bonito aquilo tudo lá. Não conheço São Felipe especificamente, mas deve ser tão bonito quanto. Mestre, só fala mais 3 poemas para a gente aí, para a gente. Nós Falo sim, com alegria. Olha, eu vou fazer o seguinte. Infelizmente. Olha, que eu vou fazer, em vez de 3 poemas, eu posso ler um poema maior. Por eu favor. acho que tem 3 poemas, é grande, mas é um poema importante na minha obra, do livro de Chaudion, de 1963. Vejo que o tempo passou. É o ano que eu nasci. Que maravilha. Sou de 63. Eu estou ficando, então, sem idade. Um jovem, você é um jovem. Eu vou ler. É longo o poema, viu? Então, vale os 3, tá bem? Tá bem? Os homens eram sombrios esfinges de solidão. Os homens eram sombrios, quiseram tecer de sonhos a água verde dos rios. Os homens eram amargos, quiseram compor o cisne nas águas verdes dos lagos. Os homens eram ardentes como tochas de amaranto. Sobre o rosto do poente deixaram rosas de pranto. Eram terríveis, terríveis contra o céu do esquecimento. Lançavam gumes de fogo e adormeciam no vento. Os homens eram de um vento predestinado. Braços de ferro no tempo entre o presente e o passado. Os homens eram ferozes como estrela de ambição. Mas no tempo primavera, se primavera chegasse, eram brandos como espuma, eram virgens como espada, eram suaves, suaves como aves de abandono. Os homens eram de estrelas soprando sobre o canal. Não era estrela de noite, mas estrela de metal. Os homens eram de estrela e não podiam sustê-la. Os homens eram de treva, fizeram-se escravos dela. Os homens eram remotos no grande túnel de pedra. Nem alga, nem alfazema, nem junco, nem girassol. Floração ali não medra, longe da terra do sol. Floração ali não medra. Tudo que nasce é de pedra. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem, mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra na eternidade de pedra. Um sol compreendeu o homem, era fogoso de pedra. Menino não como os outros, menino feito de pedra. Braços só braços e mãos na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram, com seu destino de pedra, que procuravam os homens na eternidade de pedra. Eram hálitos de aurora, luz florescendo caverna, eram só pedra. Talvez fonte, vento, folhagem sobre montanhas, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças, relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Rostos ocultos no sono, arcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar, eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra, os homens eram de pedra, na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mais pedras, os homens eram pedras. Lábios de pedra, mais pedras, os homens eram pedras. Vento de pedra, mais pedras, os homens eram pedras. Noite de pedra, mais pedras, os homens eram pedras. Os homens eram pedras. Os homens eram as pedras, eram as pedras, as pedras eram as pedras. Obrigado. Epa. Maravilha.
Bom, nós estamos chegando ao final, né? Infelizmente, né? Porque a poesia de Carlos Nejar é uma poesia para a gente passar o dia, né? Lendo, ouvindo, conversando, mas infelizmente temos o horário, somos limitados aos horários, né? Do mundo real, e a poesia transcende o mundo real, mas o mundo real... Embora a poesia seja o mais real do real, né? Mas, enfim, ela... Então, eu queria agradecer aos presentes, a todos os presentes, por acompanharem a gente aqui essa tarde emocionante, né? Com o mestre Carlos Nejar. Uma alegria, Carlos Nejar, estar com você aqui, né? Assim, me sentindo muito obrigado aí por tudo. Não tinha tido oportunidade ainda de conversar com você, ainda que, né, mediados pela máquina, mas numa virtualidade afetiva aqui muito grande, né? Então está sendo uma alegria. Quero um dia poder comer esse arroz aí da Suzana Carreteiro, né, Suzana? Com a sua presença, que me foi sonegado hoje, pensando que eu estava em Miguel Pereira, e eu estou aqui no Rio, pertinho. Mas, enfim, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi realmente muito... Passo a palavra à Suzana para ir para o encerramento. Né? Agradeço a todos os presentes. Vou entrar aqui juntinho aqui do Nejar. Chega para cá, Nejar. Vamos ficar aqui. Estou aqui do lado, né? E, enfim, hoje ele comeu um carreteiro aqui em casa. Ele me chama de Pampiana desde sempre, assim, tem 40 anos já? 40 anos de amizade. De amizade, né? Quantas vezes eu estive lá na Estação das Letras. E eu sou testemunha de casamentos. É minha amiga. Eu estou brincando com ele. A gente tem que brincar com o amor. Pois é, mas quem me acompanha há 33 anos é a Elza. Né? A Elza, claro. Que me suportou. A Elia está 30 e quantos anos? 33 anos com a Elza dos Pássaros, que lá de Vila Velha. De Vila Velha, né? Eu falo isso porque tem um poema para ela chamado Elza dos Pássaros. Eu sempre falo, chego para a Elza e digo, Elza, mas eu não consigo não falar dos pássaros. Eu tenho que dizer, é quase como se fizesse parte do nome da Elza. Elza Mansidão. Elza Mansidão. Poder me suportar tem que ser, né? Tem poemas lindos. Gente, queria agradecer muito a vocês essa tarde, estarem aqui conosco e, claro, estão aqui para ouvir o Carlos Nejar, esse poeta, né? Esse poeta tão universal, né? Ele tem uma força, né? Dramática também nos poemas, né? Que são universais, são poemas que a gente vai ler daqui a 100 anos, ninguém falou, Nuno, né? 150, 200, e eles vão, porque são poemas que ressoam dentro de nós, né? Com essa humanidade. E aí eu vou fazer uma coisa, eu vou ler ao lado do poeta, né? Vou terminar lendo um poema dele. Eu tenho feito isso, assim, que eu acho bom terminar com a poesia, né? E, enfim, aventura humana, a esperança. Não há outra couraça ou fortuna. A mancha de sangue era a esperança de que estivesse vivo. A chegada de uma carta súbita rodeada de vento. Quem cavar o seu muro saberá que resistimos. Levanta o rosto, amada. Levantamos. A esperança é um cercado de bois. Depois se alastra. Certo? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado para vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença, viu, amigos? Obrigada, sim. E um bom fim de semana para todos. Verdade, um bom fim de semana para todos. Vão correndo comprar os livros. Tem 2 livros novos que eu ganhei.
né? Aí meu Deus, onde é que eu deixei? Eu queria mostrar para quem não conhece, existe essa edição aqui maravilhosa da poesia completa até um certo momento, né? Já tem livros posteriores, mas essa é uma belíssima edição em 2 volumes, né? Em 2 volumes da poesia, de uma poesia reunida do Carlos. Dá para ter uma boa perspectiva da obra dele. E esses são os novos, né? Não, é porque romance pouco se conhece, né? Eu também quero mostrar aqui, saiu pela editora... Deixa eu ver, Record? Não? Não. É Beltrán, Brasil. E para quem quiser, para quem não conhece ainda a obra do Carlos Nejar, tem estava falando com ele, né? Tem uma edição que eu aconselho a todos. Eu aconselho mesmo porque ela faz um apanhado, agora está com uma edição até nova com mais complementada. É uma edição da editora Global, que são os melhores poemas de Carlos Nejar, tá? Tá aqui. E quem quiser assim ter um contato primeiro com a obra, acho importante essa edição, que é uma organização do Léo Gilson Ribeiro, um grande jornalista, crítico literário, e, enfim, faleceu ano passado, né? Faleceu, eu acho que faleceu há mais tempo. Acho que foi ano passado. Era um grande crítico, crítico. Tá bom, gente? Então, aí fica a dica, tá? E fora, enfim, acho que se encontra muita coisa, muitos livros na internet mesmo, vocês vão encontrar. Do Nejar. E nas livrarias, alguma coisa também. Obrigado, tá. Obrigado, Suzana, também. Quero agradecer Vai lá, de público a Suzana também aqui. Não é? Pampiana. E a sua Estação das Letras, tão importante para nós todos aqui no Rio de Janeiro. E um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela paciência. Iríamos até à noite, mas acontece que tem horário. Daqui a pouco, inclusive, corta. Mas, assim, vamos ver cada rosto aí, o Carlos Emílio, uma coisa que eu queria dizer. Vamos fazer Ricardo Leão, aquela coisinha brega assim, né? Maria Alice, cada uma, Amanda, cada uma aqui. Cada vez que eu li um poema do Nejar, um livro do Nejar, foi um livro pequeno, estava viajando de Fortaleza para o Rio de Janeiro à noite, madrugada, no meio do sertão, e aí vi que ele criava um novo tipo de metáfora dentro da poesia brasileira que ninguém tinha se arrojado a fazer. E a metáfora, a imagem que me acionou para a poesia dele, dentro do poema dele, foi o chorar de pés sobre madeiras. Quando eu li isso, é o poeta! Criou um novo modo de dizer as coisas. Né? Como é que é, Carlos? Repete aí, Carlos Emílio. Eu não ouvi. O chorar de pés humanos, sob madeiras. Realmente, Putz, maravilhoso. É um livro chamado Somos Poucos. Foi publicado pelo exatamente, que fala dos marginalizados do universo. Hoje são os que vão de um país a outro, fugidos, etc. E tal. Mas isso eu fiz há tanto tempo, nem me lembro mais. Pois não é? A primeira edição saiu com uma capa do filho de Gerardo Mourão, aquele grande artista gráfico. Como é o nome dele? Tunga. Foi ele que fez a capa do Somos Poucos. Do Sul, ao contrário. Fez ao contrário, é isso mesmo. Nossa, gente, meus parabéns, você criou um novo gênero de metáforas na poesia mundial. Obrigado. Olha, eu desconfio que se a gente deixar daqui um pouco, o Zoom vem e nos corta. Não, mas não vai. Não. Quando vai chegando ao final, é porque isso aqui tem um tempo, sabia? Às vezes a pessoa está falando uma coisa assim,
corta, eu fico tão constrangida, ou eu estou falando, né? Não, mas tudo bem. Mas Tá. então, Tá acabando aqui, pai. Tá. Que foi a Liz. Liz, poeta, mais uma poeta aí. A Liz aí. Estava quietinha aí. Novíssima poeta também. É uma poeta, viu, Carlos? Vai prestar atenção também. Nada. Liz Lemos Horta aqui. Cada um que está aí. Ela é mais tímida que a Amanda. A Amanda fala mais. A Então, tá. Agora sim, eu acho que nos despedimos. Gente, beijo, então. Beijo. Muito obrigado a todos e a todas. Maravilhosa. Mestre Carlos. Obrigada a todos, foi ótimo. Obrigado, sabe, ouvi muita coisa que eu adorei ter ouvido, né? Vou guardar e pensar sobre suas falas aqui também e voltamos a conversar em algum outro momento que Deus nos permita aí a gente se encontrar para conversar. Vou gostar muito, tá? Beijo grande. Tchau para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.